Este é o podcast Viva Português, um podcast feito para você escutar e aprender português autêntico, falado por 2 brasileiros. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast Viva Português. Espero que vocês estejam muito bem e aprendendo português. Eu sou a Mairê. E eu sou o Evandro. E o nosso tema de hoje é feijoada. Que delícia! A feijoada é considerada um prato típico brasileiro. E mais do que isso, é um símbolo da culinária brasileira e um símbolo da brasilidade. Então, quando se fala em Brasil, em culinária brasileira, em gastronomia brasileira, se lembra automaticamente ou muito rapidamente de feijoada. Sim. Eu me lembro, de um programa do Netflix, The Final Table, e onde vários cozinheiros de vários países, fizeram um concurso, digamos assim, e eles tinham que cozinhar, então, pratos típicos de vários países, E o prato típico do Brasil, no caso, foi a feijoada, Cada episódio tinha um país como tema, Isso, exatamente. E aí teve um episódio que foi dedicado ao Brasil. Isso. E o tema escolhido, ou o prato para que todos os cozinheiros cozinhassem, foi a feijoada. Exatamente. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o nome desse programa. E qual episódio. E qual episódio. É do Netflix o programa. Isso. Mas afinal, o que é feijoada, Para quem mora no Brasil, ou claro, quem nasceu no Brasil, fala assim, feijoada, a gente já sabe exatamente o que é. Mas você que está aqui escutando o nosso podcast e vem de outro país, nunca foi pro Brasil, não mora no Brasil, o que é a feijoada? Eu vou falar então dos ingredientes que estão dentro da feijoada. Feijão preto, muito importante. Então, daí vem o nome, Feijoada, feijão. O feijão é originário da América do Sul, então já é algo bem típico da nossa região. Interessante. Feijão preto, porque existem outros tipos de feijão. Existe feijão marrom, Tem vários tipos de feijão. Sim, mas na feijoada, então, tipicamente se usa o feijão preto. Diversas partes do porco. Então, a feijoada tem carne, tem diversos tipos de carne, geralmente carne de porco. Isso. E como acompanhamento, então, a feijoada propriamente dita tem feijão preto e carnes. É um ensopado, digamos assim, que leva o feijão como um ingrediente principal, vamos dizer, e as carnes de porco, E como acompanhamentos, com uma feijoada, a gente come algumas verduras, pode-se fazer uma salada junto, legumes, mas não estão dentro do ensopado, são acompanhamentos. Sim, algumas vezes tem algum tipo de verdura, assim. Dentro, É óbvio que existe uma liberdade culinária, Cada um faz a feijoada, mas do jeito que gosta. Mas os 2 ingredientes básicos é feijão preto e carne de porco, geralmente. Exatamente, isso não pode faltar. E também um acompanhamento muito importante, mas não vai dentro do ensopado. É o arroz branco. Isso. Se come com arroz, Com Quando certeza. vem feijoada na nossa mente, um acompanhamento que não pode faltar é o arroz. E também se come uma fruta junto com a feijoada, que é a laranja. Isso, Geralmente tem, uma laranjinha descascada, assim, e a gente come junto, Come junto, mas são acompanhamentos. E também a farinha. Que ou farofa, também. Que da farinha faz a farofa, A farinha de mandioca. Isso. Para fazer a farofa. Esses são os ingredientes da feijoada. Isso é uma feijoada, então, um ensopado com esses ingredientes. É bom pra gente não confundir, digamos assim, porque no Brasil a gente come muito o feijão, Mas isso não quer dizer que sempre o feijão é preparado na forma de uma feijoada, A feijoada é mais completa mesmo, tem as carnes ali dentro. Depois a gente vai falar sobre um pouco, sobre a receita, o preparo da feijoada. E aí a gente vai ver que ela tem muito mais do que o feijão, digamos assim, do dia a dia do brasileiro, Isso é bem importante comentar isso. Por exemplo, eu vou contar a minha história da minha família. Como que a gente come feijão? A minha mãe fazia sempre na segunda-feira, era o prato da casa, feijão. Mas não era uma feijoada. Não. Era feijãozinho preto ou marrom, com arroz e uma carne. Geralmente uma carne ou até peixe,
mas não estava dentro do feijão, não era uma feijoada, era feijão preto com arroz. Então eu poucas vezes na minha família comi feijoada. E da região que eu venho no Brasil, no sul do Brasil, não é tão típico fazer uma feijoada. Por exemplo, um evento da igreja, um evento de um clube, né, que se faz um jantar, às vezes para arrecadar fundos, né, se faz no Rio Grande do Sul, por exemplo, é um churrasco, claro. Né? Já o Evandro tem uma ligação um pouco maior com a feijoada, não tem, Evandro? Teus pais? Sim. Meus pais moraram, né, muito tempo no Rio de Janeiro, então com certeza daí eles tiveram bastante contato, né? Mas também em casa minha mãe não costumava fazer a feijoada, porque a gente vai ver ali no preparo, ela exige bastante, né? Mas tinha sempre, claro, o feijão de toda segunda-feira também, minha mãe costumava fazer, e até já fazia mais e até hoje faz, né? E dura a semana toda, no caso, né? Essa é uma diferença entre as nossas culturas familiares, é isso. A minha família era feijão na segunda-feira e era na segunda-feira. Eu acho que se sobrava um pouquinho, comia na terça. A minha mãe fazia daí uma sopa de feijão, né? Triturava aquele feijão. A tua família tem o costume, então, do feijão ser sempre um acompanhamento. Isso, quase todos os dias, exatamente. Né? Durava a semana toda mesmo. Vamos falar um pouquinho então da história da feijoada. Como que surgiu a feijoada no Brasil? Da onde vem? Então, se falou por muito tempo, nós mesmos já ouvimos falar e já até falamos sobre isso para outras pessoas, que a feijoada foi um prato inventado nas senzalas, ou seja, onde os escravos moravam na época da escravidão, não é? Sim. Mas aí eu fui pesquisar exatamente a história da feijoada e então está se considerando atualmente que isso é mais uma lenda, um mito. Um mito, talvez romantizando um pouquinho, né, a origem do prato. Ou romantizando até a história dos escravos, né, na verdade. Sim. Porque o que acontece, o que se fala é que naquela época da escravidão, é óbvio que sobrava tipos de carne nas fazendas. Só que os portugueses, os donos das fazendas, eles não botavam essas carnes fora, digamos assim, né? Então deixa os escravos comerem essa carne. Não foi assim, muito provavelmente, que aconteceu na realidade. Até porque carne sempre foi, né, um produto, digamos, um pouco mais caro, não se podia se desperdiçar assim, né? Então provavelmente o que os escravos comiam na senzala comiam feijão, isso de fato provavelmente comiam, era comida barata, mas comiam feijão com farinha. Eles não comiam feijão com carne, então não era feijoada. Talvez assim, vamos dizer, eles se tornou um hábito muito, né, recorrente dos escravos comer o feijão, e isso acabou se tornando, digamos assim, parte da cultura, né, do povo. Mas a feijoada, ela deve ter surgido, claro, de outra forma. Né? Isso, então, agora eu vou comentar o que se considera, então, de fato a história da feijoada, como que ela surgiu. Então, a feijoada teria se desenvolvido no final do século XIX em restaurantes cariocas. Essa é a história que se considera mais atual, a verdadeira, digamos, que no Rio de Janeiro, então, já provavelmente existia a cultura do comer o feijão e tal, e foi se desenvolvendo para acrescentar carnes, né, e fazer disso um ensopado, algo especial, né, uma comida que demora para ser preparada, muito saborosa. Então, surgiu em restaurantes cariocas. Há muito tempo, no final do século XIX. E o preparo dessa feijoada? Como que a gente prepara uma feijoada? Vamos deixar também aqui na descrição do vídeo o link para umas receitas sobre a feijoada. É um prato muito complexo de se fazer. Exatamente. Por isso que eu acho que também tem essa dificuldade, digamos assim, das pessoas comerem, né, uma feijoada no seu dia a dia, né? Além também do fato de que ela é um prato pesado, né? Assim, é muito saboroso, eu amo uma feijoada, mas não é um prato para se comer no dia a dia, né? Então acho que até tem uma tradição muito grande de é uma comida do domingo, né? De comer, aí você depois tem o dia de descanso, vamos dizer assim, porque realmente o próprio feijão e também as carnes são comidas mais pesadas, né? Faz sentido o domingo, o dia da feijoada, em alguns estados brasileiros é assim, né? Isso. Porque
demanda bastante tempo para esse preparo. Exatamente. Sim. Então, nessa receita que eu encontrei na internet, que está aqui na descrição do vídeo, eles falam até que o ideal são 3 dias para preparar uma feijoada. Ah, com certeza. Então, mais do que horas de cozimento, são dias preparando uma feijoada. Por exemplo, no dia 1, o que você faz no dia 1? Digamos na sexta-feira, o que você vai fazer? Você vai cuidar das carnes que vão estar dentro dessa feijoada. E vai tirar o sal, dessalgar, se chama, as carnes. Porque algumas carnes a gente vai comprar para feijoada, ela já salgada, né? E até eu conheci uma senhora uma vez que, morando aqui na Alemanha, mas era brasileira, e ela quis preparar, né, uma feijoada para as pessoas conhecerem. E ela, então, aqui não tinha carne salgada, ela também começou uns 3 dias antes a preparar, ela mesmo salgou a carne. Ela foi além disso, então ela salgou a carne para depois tirar o sal dessa carne. Exatamente. E aí vem o próximo passo, que seria o dia 2. Então, no outro dia, né? Se você começou na sexta-feira a preparar a carne, no sábado, aí você vai fazer o cozimento, propriamente dito, do feijão e das carnes. O feijão também demora para ser cozido, né? Ele tem que ficar de molho, tem uma preparação do feijão. E esse tempo todo de cozimento dá cerca de 6 horas. Nossa, muito tempo. É bastante tempo por cozimento, né? Para cozinhar esses ingredientes. Isso seria o dia 2. E aí, o ideal, né? Isso é o ideal. Existe também outras maneiras, né? Que a pessoa não tem todo esse tempo, né? Até nesse programa que a gente viu, por exemplo, no Netflix, eles usaram a panela de pressão, né? É um jeito de acelerar o processo, o cozimento, principalmente do feijão, né? Então, na maneira ideal, o dia 3, somente no dia 3, é o dia de comer o feijão. E tem uma explicação para isso. Se você cozinhou no dia anterior, no sábado, então você deixa por um dia os temperos. Há vários tipos de temperos que a gente não comentou ainda, que podem ser usados, né, na feijoada. Então, deixa um dia, né, uma noite toda, esse cozimento, esse ensopado descansando, para ele absorver mais os sabores. Sim. Né? No outro dia, ele vai estar mais saboroso. Com certeza. Então, o dia de comer, se você começou na sexta-feira preparando as carnes, no sábado o cozimento, no domingo é o dia de comer e fazer os acompanhamentos. E depois de comer a feijoada, o que acontece depois, Evandro? Você tem mais experiência do que eu em comer feijoadas. Bate aquela preguiça, né? É uma comida pesada, não é? O feijão é pesado, a carne, todos os tipos de carne, a gordura da carne que está dentro. Né? É o preço a pagar, né? Pelo sabor da feijoada, é aquela preguiça depois. Né? Juntando isso tudo ao clima. Pensa em comer uma feijoada no Rio de Janeiro. O calor, né? Quase todos os dias do ano, ou todas as épocas do ano, está quente no Rio de Janeiro. Então, você comeu uma comida pesada, aquele calor. Então, o que a pessoa quer fazer é... Descansar e dormir um pouquinho, né? E nessa parte, nesse tema, tem uma história muito curiosa, aliás, de um grande poeta brasileiro chamado Vinícius de Moraes. Ah, sim, grande poeta mesmo, né? Aliás, o Vinícius de Moraes, vamos falar um pouquinho dele, depois eu falo de um poema que ele escreveu, né? O Vinícius de Moraes, ele é um dos autores da música Garota de Ipanema. Exatamente, né? Ele junto com o Tom Jobim, né? Uma parceria que foi bem frutífera, né? Não só a Garota de Ipanema, mas também algumas outras músicas muito importantes, né? Da bossa nova, principalmente, né? Como Chega de Saudade, Eu Sei Que Vou Te Amar, são músicas assim muito conhecidas, né? Que marcaram muito a história da música brasileira. Exatamente. Não só a história como o presente, né? São músicas muito escutadas até hoje, fora do Brasil, inclusive. Sim. Né? Que fizeram história na MPB, esses dois nomes, né? O Vinícius de Moraes junto com o Tom Jobim. E o Vinícius de Moraes, então, sendo um grande poeta brasileiro, ele fez uma poesia que se chama Feijoada à Minha Moda. É o tema da poesia, é o título dessa poesia. E lá pro final da poesia, ele fala assim, né? Eu vou ler esse pedaço. Que prazer mais um corpo pede após comido um tal feijão? Evidentemente uma rede e um gato para passar a mão. Bonito, não é? Muito legal,
bem brasileiro mesmo. Muito. Assim, né? Resume a história do comer uma feijoada e o que se faz depois. Então, deixa eu explicar um pouquinho essas frases. Que prazer mais um corpo pede após comido um tal feijão, né? Um prazer, o que o corpo precisa depois de comer um tal feijão, ele está se referindo à feijoada. Porque o tema da poesia é feijoada à minha moda. E aí a resposta que ele mesmo dá é: evidentemente, é claro que o corpo pede, né? Ele não fala o corpo pede, ele fala evidentemente uma rede. Uma rede, você conhece, vocês sabem o que é rede? É quando se amarra em árvores ou em postes um pedaço de pano bem grosso, né? Se amarra e a pessoa pode deitar nessa rede. É algo bem no Brasil se usa muito, né? Tem bastante rede. Sim. Para descansar, geralmente, né? Apesar que há lugares onde as pessoas dormem em rede também. Sim, muito, né? No norte do país é bem comum, assim. Eu acho que é uma tradição dos indígenas, né? Que foi adotada por muita gente, né? Para nós que nascemos no sul do Brasil, que não tem essa tradição de dormir em rede, a gente associa a rede a um lugar para descansar. Né? Então, na varanda de uma casa, no terraço, se pendura uma rede e a pessoa usa para descansar. Né? Então, ele fala, evidentemente, uma rede e um gato para passar a mão. Então, ele está se referindo, você está ali no quintal da sua casa, na varanda, na rede, descansando, passa o gato e você passa a mão no gato. Sim. Muito bonito esse poema. Legal, né? Esse foi nosso tema de hoje, então, a feijoada. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido um pouco sobre a feijoada e mais que isso, sobre a cultura brasileira, a cultura da gastronomia brasileira. E se você gostou desse episódio, dê o like, compartilhe com seus amigos, se você tem amigos que também estão aprendendo português, ou querem passear no Brasil, querem morar no Brasil, compartilhe com seus conhecidos, dê o like e se inscreva no canal, para não perder nada do que a gente posta. E também, se você ainda não está no Telegram, entre no grupo do Telegram, está aqui embaixo o link, porque no Telegram eu posso compartilhar muito mais material, não só podcasts, mas também a gramática do português, exercícios de pronúncia, vocabulário. Lá eu realmente posto bastante conteúdo semanalmente. Então é isso por hoje. Um abraço para você, até o próximo episódio e continue aprendendo português. Tchau.